Olá, eu sou a Bianca. Há alguns anos eu atuo na área de sustentabilidade, ajudando empresas a entender melhor esse conceito e aplicar na sua realidade. Hoje eu estou aqui, a convite da Prefeitura de Guararema, para participar desse momento tão importante que é a Semana de Meio Ambiente, para trazer alguns conceitos sobre esse assunto e também para a gente refletir. O que sustentabilidade tem a ver comigo? Todo mundo, muito provavelmente, já ouviu falar sobre esse tema em jornais, em revistas, em notícias, em propagandas, nas redes sociais. Sustentabilidade está em todos os lugares. Mas esse tema geralmente está nas notícias, tanto no Brasil quanto no exterior, sempre ligado a temas bem preocupantes. Provavelmente já falaram para você: compre isso ou não compre aquilo porque não é sustentável, ou justamente porque é sustentável. Já falaram que sustentabilidade é plantar árvores ou cuidar do meio ambiente, mas esse conceito não se restringe apenas a isso. Para poder entender por que falar de sustentabilidade está tão na moda e também porque é tão importante, precisamos entender de onde surge essa preocupação. Na história recente, o mundo tem ficado cada vez mais quente. Esse gráfico mostra a temperatura do planeta desde lá de 1880. E essa linha pontilhada é uma temperatura média, que foi observada desde esse período. A gente consegue perceber que desde 1970, mais ou menos, a gente tem a temperatura crescendo a cada ano no planeta. Os principais responsáveis por esse aumento de temperatura é o efeito estufa. Esse efeito já acontece normalmente na atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. E essa camada de ar, ela funciona realmente como uma estufa de plantas ou até como aquele fenômeno que acontece quando a gente deixa o carro exposto no sol por muito tempo. A gente consegue observar um aquecimento daquele ambiente. Sem o aquecimento da Terra, a gente não conseguiria viver. Ela ficaria fria demais e se ela estiver quente demais, também pode trazer alguns problemas. Se a Terra mudar de temperatura, nós não sabemos exatamente o que pode acontecer, mas os cientistas apontam que eventos climáticos como tempestades, ciclones, secas podem ficar muito mais comuns e acontecer muito mais vezes se o efeito estufa se agravar. Com isso, a vida de muitas pessoas pode ser impactada, então elas podem precisar deixar o local que elas vivem hoje em dia e procurar novos lugares para viver, em busca de água, em busca de locais mais seguros, evitando as enchentes, furacões. Alguns animais também podem não se adaptar. Eles dependem de plantas, de outros organismos que não vão sobreviver se a temperatura do planeta aumentar demais. Os principais responsáveis por deixar o efeito estufa mais intenso são o CO2, que é o dióxido de carbono, e o metano. E eles são emitidos principalmente quando usamos combustíveis fósseis, de origem não renovável, como a gasolina e o diesel, que produzem energia nos automóveis, nos meios de transportes e também em alguns equipamentos nas indústrias. Mas não somente este uso é responsável pela emissão, a queimada das florestas, a agropecuária, aí entre as atividades, principalmente a criação de gado, e também processos industriais e resíduos são responsáveis por emitir os gases de efeito estufa para a atmosfera. Ok, tudo isso está acontecendo, mas a sociedade precisa dos serviços da indústria, precisa dos serviços da agropecuária para se alimentar e de energia para continuar se desenvolvendo. Como a gente concilia, então, esses aspectos com o meio ambiente? É aí que entra a sustentabilidade. A sustentabilidade muda o modo de pensarmos sobre produtos e serviços. Para ser sustentável, tem que haver equilíbrio entre o lado econômico e o do desenvolvimento, o lado ambiental e o lado social. Isso forma o chamado tripé da sustentabilidade. A sustentabilidade veio para garantir que o que consumimos hoje, e muitas vezes até mesmo sem pensar sobre isso, possa estar disponível para as futuras gerações. Hoje em dia nós temos as florestas, temos os recursos naturais, temos o ar, temos a água, todos os serviços ecossistêmicos que a natureza nos proporciona. Então, nós queremos garantir
que isso esteja disponível também para as futuras gerações. Como as instituições pensavam antes do conceito de sustentabilidade se desenvolver? Isso não é meu problema. Daqui 100 anos eu estarei mais aqui mesmo, não vou ver o que vai acontecer. Vou aproveitar para consumir tudo agora, enquanto eu posso, e depois as pessoas lá no futuro vão ver como é que elas fazem. Mas aí, o que aconteceu foi que todos os fenômenos começaram a se intensificar. Tudo aconteceu muito rápido. Então, algumas coisas que eram esperadas para acontecer talvez daqui a 100, 200 anos já estão acontecendo nos dias de hoje. A qualidade do ar, a qualidade do planeta, da terra, da água, tudo começou a se deteriorar. E isso que a gente está falando de um curto período de tempo. Foi mais ou menos nos últimos 100 anos quando esse fenômeno se intensificou. E se a gente pensar na idade da Terra, é um período muito curto para tanto estrago ter acontecido. E essa falta de preocupação provocou pressões na sociedade. As pessoas exigindo o seu direito a um meio ambiente saudável provocaram algumas mudanças, provocaram alguns impactos no modo de pensar. Então, hoje em dia já se pensa muito em como reduzir os impactos causados por alguma atividade, por algum serviço, e já se fala até em zerar esses impactos ou criar um impacto positivo. Então, atividades que são potencialmente poluidoras hoje em dia, que emitem CO2, metano para a atmosfera, já existem pensamentos sobre como isso pode ser revertido, como essas atividades podem passar a ser positivas em carbono, ou seja, retirar o carbono da atmosfera. Então, a gente vê uma grande mudança no pensamento. E essa mudança a gente chama de sustentabilidade. Como sustentabilidade é um conceito bem aberto, que envolve diversas áreas do conhecimento, já existe muita gente falando que sustentabilidade não é só um tripé. A sustentabilidade precisa olhar para a política, precisa olhar para a cultura e, com certeza, outros aspectos também virão para se somar ao que a gente tem como conceito. Mas, olhando para a sustentabilidade, olhando para o que já aconteceu, o que está sendo feito hoje em dia para reduzir os impactos e para melhorar o nosso planeta? Os países e seus governantes têm se reunido para pensar em como conter as emissões de gases de efeito estufa e avaliar quais podem ser as suas consequências. Então, existem estudos, existem pesquisas sobre quais são os cenários para, a partir de agora, se o planeta se aquecer 1 grau, se aquecer meio grau, se aquecer 2 ou até 5 graus. A gente não tem muita certeza, mas existem esforços e existem pesquisas que querem nos mostrar quais são os cenários para o futuro. Surgiram acordos, como o de Paris, que entrou em vigor recentemente e trouxe com ele o conceito de contribuições nacionalmente determinadas. Essas contribuições, elas falam sobre como cada país terá metas para suas emissões de gases de efeito estufa e como será possível reduzir a temperatura do planeta se cada país seguir a sua meta, se cada país atingir a sua meta. Muitos setores da economia têm se preocupado com a sua pegada ecológica. Hoje em dia, as pessoas, instituições, empresas podem fazer cálculos de quanto elas consomem de recursos naturais, quanto que elas emitem com os seus hábitos de vida. Tem vários sites na internet que disponibilizam isso para a gente e é bem fácil conseguir calcular quanto de carbono a gente emite pelo nosso estilo de vida. As empresas, por seu lado, buscam mostrar quais são as suas metas, como elas têm promovido melhoria em seus processos produtivos para emitirem cada vez menos gases poluentes e de efeito estufa. Elas têm assumido publicamente compromissos, então elas mostram para toda a sociedade o que elas têm feito, quais são os esforços e reportam o progresso por meio de relatórios de sustentabilidade. No futuro, muitos dos materiais que usamos irão acabar e novidades vão surgir vindos desses esforços das empresas em trazer alternativas de consumo sustentável. Tecnologias limpas estão sendo desenvolvidas, pesquisadores estão descobrindo que há produtos provenientes da biodiversidade que ainda são pouco explorados e que a floresta guarda
grandes descobertas que ainda podem vir. Nós já temos grandes investidores escolhendo colocar seu dinheiro em companhias que investem em sustentabilidade. Isso é um grande avanço. Quer dizer que todo o mercado se preocupa e olha para essas empresas que atuam com sustentabilidade. Essas empresas, geralmente, elas são vistas como mais confiáveis, empresas que também se preocupam mais com a saúde dos colaboradores, com a sua segurança e com as localidades onde elas estão. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, traz também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mostrando que a sustentabilidade pode ser praticada de diversas maneiras e dando orientações sobre como trabalhar nesses objetivos. O mundo sustentável cuida da água, dos animais, da terra, tem menos desigualdade e mais educação, tem mais instituições justas, tem consumo e produção consciente também. Toda instituição consegue se enquadrar em algum dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Existe mais afinidade com alguns, em alguns a gente consegue atuar mais, mas esses objetivos foram desenvolvidos justamente com a intenção de cobrir diversas atividades para que todo tipo de pessoa, de instituição, de empresa, de governo consiga atuar em prol do desenvolvimento sustentável. E olhando para tudo isso, como é que eu posso ajudar? Qual que é a minha contribuição como cidadão, como cidadã para o desenvolvimento sustentável? Eu posso começar olhando as minhas atitudes. Eu posso repensar o meu consumo, para que menos recursos naturais sejam necessários. Eu realmente preciso de tudo que eu estou consumindo? Eu posso consumir mais no comércio da minha cidade e evitar que os produtos que chegam na minha casa, eles sejam transportados por longas distâncias, emitindo ainda mais CO2. Eu posso também beneficiar os agricultores da minha comunidade, os comerciantes e todas as pessoas que estão vivendo próximas a mim. Eu posso pensar em comprar somente o necessário. Quantas vezes a gente não compra, esquece de consumir alguma coisa e isso acaba se tornando um resíduo, seja um produto, seja um alimento. É importante a gente dimensionar as nossas compras para que não haja nenhum tipo de desperdício. Eu posso escolher produtos e equipamentos que durem mais e que não vão ser utilizados só uma vez. Porque se eles durarem mais, eles vão gerar menos resíduos. E se eu evitar aqueles produtos que eu uso por pouco tempo e já descarto, eu também vou conseguir contribuir para a redução do lixo que eu gero. Eu posso contribuir com a sustentabilidade escolhendo dentro das minhas possibilidades marcas que sejam comprometidas com aspectos sustentáveis e que sejam certificadas para comprovar esse esforço. Eu posso pensar em atitudes na minha casa, no meu trabalho, como apagar a luz e desligar equipamentos eletrônicos. Economizar energia também é uma forma de ser sustentável. Toda vez que possível, eu deveria optar por meios alternativos de transportes, como a bike, como caronas, para que eu consiga deixar o carro em casa e, com isso, consumir menos combustível. Eu devo lembrar de separar os materiais recicláveis e enviar para as cooperativas. Com essa atitude, além de cuidar do meio ambiente, eu beneficio profissionais que têm sua receita por meio do comércio desses materiais. Procure conhecer a cooperativa da sua cidade. Procure saber também quais são os pontos de coleta. Não custa nada a gente separar os materiais em casa e depois levar para o ponto específico. Quando aos finais de semana eu for passear, tanto na minha própria cidade quanto em outras cidades, pratique o turismo sustentável, mas sempre lembrando de não deixar o rastro, não deixar lixo para trás e também não destruir nada, porque o turismo consciente também é uma forma de sustentabilidade. E sim, plante árvores, cuide das árvores da sua cidade, cuide dos resquícios de floresta que você conhece, procure conhecer outros para você entender como é que eles funcionam, qual é a história. Nessas florestas existe uma riqueza de animais, de espécies selvagens que a gente ainda não conhece e que podem trazer muitas surpresas no futuro. Eu deixo aqui a informação de algumas fontes que eu usei para fazer a pesquisa para trazer nessa apresentação. Espero que iniciativas como esta se disseminem, para que mesmo no momento que a gente não consegue estar junto fisicamente, a gente possa
refletir sobre a importância do meio ambiente e da sustentabilidade. Muito obrigada.